Olá, meu nome é Kátia, sou especialista de produtos da GasLive e hoje vamos falar sobre o nosso novo BiPAP. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e qualquer dúvida deixe aqui nos comentários. Este é o BiLive, o novo BiPAP da GasLive. O modelo dele é o YH830. Ele é branquinho, ele é diferente do nosso outro equipamento anterior, que era preto. Na apresentação do equipamento, a gente vai ver aqui, acima do equipamento você tem o botão de Start e a tela dele está disposta hoje de frente para o paciente, o que fica mais fácil para mesmo deitado ele conseguir observar o tratamento dele. Ao lado a gente tem um seletor e para entrar no menu clínico deste equipamento é só você segurar o seletor e o botão de Start ao mesmo tempo por 30 segundos que você vai conseguir acesso ao menu clínico. A parte lateral do equipamento a gente vai encontrar o filtro. Este é um filtro branquinho, é diferente daquele filtro que a gente tinha no equipamento anterior. Ele fica fechado aqui dentro desta telinha. Abaixo temos a entrada do cartão de memória e a porta para oximetria. O oxímetro é o mesmo usado no modelo 730 e no modelo 830. Ele é um acessório adquirido à parte. Aqui a gente tem a saída para o tubo e aqui a entrada da fonte de energia. O umidificador, ele vem já acoplado na lateral do equipamento. Esse tanque de água, ele é aberto completamente, o que facilita a utilização e a limpeza. E também você vai encontrar o nível máximo e o nível mínimo aqui para que você possa acompanhar a utilização do seu equipamento. As indicações para o BiLive. Então, o BiPAP ele tem indicação para pacientes que tenham apneia do sono e que não tenham tido sucesso no tratamento com o CPAP convencional, ou porque ele precisou de pressões mais altas, ou porque ele não conseguiu se adaptar de forma adequada ao CPAP, então ele acaba tendo que utilizar um BiPAP para fazer esse tratamento. Também aqueles pacientes que têm apneia, mas que também têm alguma outra doença respiratória associada, como a asma, bronquite, ele também vai precisar de uma terapia binível. Temos tido bastante sucesso com o equipamento em algumas doenças neuromusculares, principalmente os pacientes de ELA, que são estáveis, que vão estar fazendo um bom uso desse equipamento. Também pacientes com distúrbios respiratórios mais complexos, que foi no caso, por exemplo, da COVID, que a gente viu uma boa utilização desse equipamento. Este equipamento está indicado para pacientes com peso acima de 30 quilos, porque precisa de uma força para conseguir disparar a pressão do equipamento e somente pacientes acima de 30 quilos poderão exercer essa força. Os pacientes que farão uso desse equipamento devem estar em condições clínicas estáveis e devem fazer ventilação não invasiva. Este equipamento pode ser utilizado tanto em ambiente domiciliar quanto em ambiente hospitalar, levando em consideração que ele não é um equipamento de suporte à vida, ele não tem bateria. Vamos falar sobre a especificação do produto. Nós temos 5 modos de tratamento: CPAP, S, T, ST e VGPS. O modo CPAP é um modo de pressão fixa, é um modo de pressão única, que a gente utiliza para fazer a reabilitação pulmonar, para fazer exercício respiratório. Também temos os modos binível, S, T, ST e VGPS. IPAP e EPAP de 4 a 30. Lembrando que VGPS é o nosso volume garantido, que a gente conhece como ventilação híbrida. O volume garantido que a gente consegue pré-configurar vai de 50 a 1.500 ml no modo VGPS. Lembrando que, embora o equipamento tenha um volume de 50 ml, que é um volume pequeno, a gente tem que lembrar que a gente precisa de um paciente de pelo menos 30 kg de peso para conseguir disparar a pressão do equipamento. Então, a gente não pode atender pacientes muito pequenos, abaixo de 30 kg. O backup de frequência respiratória vai ser configurável de 5 a 50, o tempo expiratório de 0 a 3. Elevação, disparo e ciclagem são parâmetros de sensibilidade. Então, você vai conseguir configurar de 1 a 5, lembrando que o 1 é o mais sensível e o 5 o menos sensível. Fluxo máximo para esse equipamento de 150 litros por minuto, compensação de vazamento até 60 litros por minuto.
rampa de 0 a 45, e esse equipamento traz a umidificação inteligente como inovação. Para configurar a umidificação inteligente, você vai poder colocar lá on ou off. Configurando no on, a umidificação inteligente estará ligada e no nível de umidificação você pode escolher o nível 1 para que o equipamento entenda que a umidificação inteligente está ligada. Caso você queira manter a umidificação da forma tradicional, a gente vai deixar a umidificação inteligente no off, no desligado, e manter os níveis de aumento de temperatura. Lembrando que o 0 é o desligado e do 1 ao 6 a gente vai estar aumentando a temperatura da placa de aquecimento do umidificador. Peso de 1,5 kg e as dimensões de 12,5 por 28,5 por 15,5. Os parâmetros de sensibilidade devem ser configurados em todos os modos binível. Então a gente tem disparo, ciclo e elevação. O disparo do equipamento vai ser de acordo com o esforço inspiratório do paciente. Então, conforme o paciente faz o esforço e puxa o ar, o equipamento vai estar disparando a pressão que você pré-determinou. Quando temos disparo no nível 1, é o menor esforço para o paciente. Quando no nível 5, a gente tem um esforço maior para que essa pressão seja disparada. No caso do ciclo, ocorre o mesmo, só que é para a pressão exalatória ser disparada. Então, quanto menor a configuração para a ciclagem, menor o esforço do paciente para que ele consiga exalar o ar. Já a elevação vai ser o tempo de entrega desta pressão para o paciente. Quanto menor o tempo de entrega, mais rápido esse paciente vai receber a pressão que você pré-configurou. Aqui, então, temos os modos ventilatório binível. Iniciando pelo modo S, temos o disparo de acordo com a respiração do paciente, ou seja, serão configurados IPAP e EPAP, além das configurações de sensibilidade, de disparo, ciclo e elevação, e o paciente vai respirar sozinho. De acordo com o fluxo do paciente, serão entregues as pressões de IPAP e de EPAP para ele. Já no modo controlado a tempo, o modo T, a gente vai configurar também um tempo inspiratório. Então, o paciente dentro daquele tempo vai fazer o fluxo dele e serão entregues as pressões de IPAP e EPAP de acordo com o tempo pré-configurado. O modo ST é o modo mais versátil, porque ele considera tanto o modo S quanto o modo T. Aqui você vai pré-configurar IPAP, EPAP e vai configurar um tempo inspiratório também e um backup de frequência respiratória. Ou seja, se o paciente não respirar, não fizer nenhum fluxo, nenhum esforço inspiratório de acordo com o tempo que você pré-programou, o equipamento vai liberar a pressão de acordo com a frequência respiratória de backup que foi programada. Neste modo ventilatório, o paciente, se tiver alguma apneia, ele vai estar recebendo pressão de ar do mesmo jeito. Já o modo VGPS, a gente tem a garantia de volume corrente. Neste modo ventilatório, você vai configurar os parâmetros de sensibilidade, disparo, ciclo e elevação, vai configurar backup de frequência respiratória, o tempo inspiratório, e vai configurar um volume corrente alvo. Teremos, então, pressão inspiratória mínima e máxima, que vão estar trabalhando para atingir sempre o volume corrente alvo. A cada 1 minuto, o algoritmo do equipamento vai testando para ver se o volume corrente alvo está sendo atingido. Ele pode, então, aumentar ou diminuir 1 centímetro de pressão para manter o volume corrente que você pré-programou. A tela de alertas foi bloqueada para a segurança do paciente, para que não haja nenhum equívoco na sua utilização ou que ela pudesse ser manipulada por uma criança e pudesse prejudicar o paciente de alguma forma. Então, para você destravar essa tela, é preciso que você aperte o Start e o seletor ao mesmo tempo por 30 segundos e essa tela será desbloqueada, assim como o menu clínico. Na configuração de alertas, você vai encontrar o alerta de alta pressão, o alerta de volume minuto baixo. Abaixo você vai ter que colocar o valor do volume minuto para que esse alerta possa soar. Temos também o alerta de baixa pressão, que vai ser configurado também como desconexão. Ou seja, se a máscara estiver vazando demais, ou se a gente tiver algum vazamento via tubo, ou se o paciente se desconectar do equipamento, a gente vai ter o alerta de baixa pressão.
Temos o alerta de interrupção de energia. Esse é um equipamento sem bateria, então se enquanto o paciente estiver usando o equipamento, a gente tiver uma queda da energia, ou se alguém por acaso desligar a fonte de energia do equipamento, a gente vai ter um alerta. Além dos alertas para a apneia, onde você também vai configurar um tempo para essa apneia, e o alerta de volume corrente baixo, onde você também vai configurar um volume para esse alerta. Todos esses alertas, quando você deixa no on, ele vai ter um alerta sonoro e um aviso na tela. Se você deixar no off, ele vai dar só o aviso na tela, então vai estar desligado o alerta sonoro dele. As orientações adicionais para a utilização desse equipamento, a gente vai começar falando pela troca do filtro. No nosso equipamento anterior, o filtro era lavável. Para este equipamento, não. A gente fala que tem que trocar o filtro a cada 6 semanas no máximo. Além da limpeza regular da máscara e do tubo, a gente também tem que fazer a limpeza do tanquinho do umidificador, com água e sabão neutro da mesma forma. Esse tanque do umidificador, ele já foi aprovado pelas comissões de infecção hospitalar, para desinfecção térmica e para desinfecção química. Orientamos a troca de água diariamente, lembrando que tem que respeitar o nível máximo e o nível mínimo de água, não deixar a água secar dentro do tanquinho. O ideal é água destilada, mas também podemos usar água filtrada ou fervida se o paciente não tiver água destilada naquele momento. Quando utilizado o filtro bacteriológico entre a traqueia e a máscara, a gente vai ter uma redução de 6% na pressão de tratamento. Então tem que lembrar de colocar essa redução no cálculo para a pressão inspiratória do paciente, para que a gente não tenha nenhum problema clínico do paciente com relação a não chegar à pressão que precisava para ele. E, como sempre, a gente não deve transportar o dispositivo com água. As principais vantagens desse equipamento são, então, a fácil interação com o dispositivo, as informações bem claras de tratamento na própria tela, o armazenamento de dados por 365 dias. A gente vai ter acesso a esses dados via cartão SD com o software. Lembrando que o cartão só deve ser inserido no equipamento na hora da gravação, na hora da leitura do relatório. Ele não deve ficar no equipamento o tempo todo, enquanto o equipamento está sendo utilizado para o paciente. Ele tem um excelente custo-benefício, além de uma garantia de 2 anos e a manutenção ser na própria Gaslive. O software de leitura do YH830 é o mesmo software de leitura do nosso BiPAP anterior. O BiLive também vai trazer o mesmo relatório. Então, a gente vai ter que baixar o software de leitura no site da Gaslive e quando abrir o cartão de memória do equipamento, você vai ter acesso a uma página como essa aqui. É o mesmo software de leitura tanto para CPAP quanto para o BiPAP, da primeira geração e da segunda geração. Teremos então acesso a um relatório como este, onde cada tarjinha azul é um período de utilização. Ao lado você tem as médias, então você tem ali o modo ventilatório utilizado a maior parte do tempo, IPAP, EPAP, o vazamento e o tempo que o paciente usou o equipamento. Temos também o relatório por média de período, então a gente vai selecionar um período específico e a gente vai ter ali os gráficos das médias daquele período de utilização e também o relatório diário, onde você vai ter por hora tanto a pressão inspiratória quanto expiratória, o volume de vazamento, volume corrente, índice de apneia e de hipopneia. E caso esteja utilizando o oxímetro, você vai ter no mesmo relatório concomitante os valores para oximetria e para frequência cardíaca. E a gente vai conseguir correlacionar esses valores de oximetria com os valores de volume corrente, por exemplo, que vai nos dar uma boa base de clínica para fazer o tratamento do paciente. Este é o modelo novo do BiPAP da Gaslive, nosso BiLive YH830. E ainda vamos manter em linha o BiPAP Multi Gaslive, que é a primeira geração, que é conhecido como YH730. Muito obrigado pela atenção. Este foi o nosso treinamento do nosso BiLive e fico à disposição para qualquer dúvida.